E nesta rubrica O Passado do Presente iniciamos uma nova temática e como sempre contamos com a presença do Manuel Cumprimento. Viva, Paulo! E que antes de mais dou os parabéns pela nomeação para Patriarca de Lisboa, aqui nesta rubrica, depois de já termos feito noutras circunstâncias, não é? Sim, noutras circunstâncias. Esta rubrica começou há 15 anos, quando eu era padre, depois continuou quando eu fui Bispo Auxiliar de Lisboa, Bispo do Porto, e agora então nesta nova fase, onde irá concluir. Aliás, desde já aviso os nossos telespectadores. Isso é uma triste notícia que não, nos dá. É uma triste. São 15 anos de programa e, enfim, nós já tínhamos conversado que quando chegasse aos 65 haveria uma série de incumbências que eu tinha mantido e que dariam lugar a outras, concretamente a docência na Universidade Católica, este programa, que já durará 15 anos, como disse, também aquele que tinha na Rádio Renascença. Também é preciso dar lugar a outros, porque que estão aí, que são muitíssimo capazes de fazer ainda mais e melhor, não é? E acredito que novos compromissos também esses irão ocupar. Vão-se combinando, não é? Mas é sobretudo isto. Acho que é a altura de encerrar uma série de programas, neste caso, para dar lugar a outros que os façam. Outros ou outras pessoas que os façam e também com outra criatividade e com outra inovação. E eu creio que os nossos telespectadores também perceberão isso. 15 anos de programa semanal é muita coisa. Por muito, enfim, que gostássemos sempre desta companhia, e é uma rubrica que tem muita tradição neste programa, que o Sr. Manuel sabe, não é? Desde quase as origens, desde 98. Desde 98, exatamente. E enfim, por onde andamos, falam-nos sempre destas conversas sobre história. Mas acredito também que novas formas podemos encontrar para uma colaboração, para uma presença aqui no programa. Não é? Então nós estamos na vida da Igreja e na vida da Igreja encontramos-nos sempre. Muito bem. E fixemos então na temática para esta não é bem o passado programa. do presente, é o presente do presente, quase, porque nós vamos falar do Papa Francisco. Resolvi dedicar estes últimos 8 programas, enfim, a partir de agora, a esta figura que hoje é bem presente na vida da Igreja e até na vida do mundo. E também foi por causa disso que escolhemos um ambiente que tem a ver com o nome que ele próprio escolheu. O Papa Francisco, como nós sabemos, Jorge Bergoglio, argentino, é jesuíta, não é? Mas escolheu para Papa o nome de Francisco e dizendo claramente que era de Francisco de Assis. Então viemos aqui ao Convento Franciscano de Lisboa, esta belíssima Casa da Luz, e estamos até diante de uma grande imagem de São Francisco, uma estátua, que foi inaugurada em 2009, quando se comemoraram os 800 anos da Ordem, digamos assim, e do grande artista, Sousa Araújo, que nós conhecemos também de várias realizações, em Fátima, do Cristo Rei, e que aqui deixou também a sua marca. E, portanto, é um ambiente que, de algum modo, coincide com a escolha do atual Papa, que, com o nome de Francisco, também quis trazer à Igreja com uma novidade própria, que é aquela que ele protagoniza, o espírito do Francisco de Assis. E que vai confirmando nos seus discursos, nos seus atos. Vai. É muito interessante esta, Paulo, até porque Papa Francisco é jesuíta, escolheu o nome de Francisco, e isto se refere a que a Igreja vive na grande complementaridade e mútuo enriquecimento daquilo a que nós chamamos, como São Paulo chamava, os carismas, quer dizer, os dons do Espírito, as graças do Espírito, que mais assim, ou mais de outro modo, mas sempre convergentemente, beneficiam a Igreja no seu todo. E esta harmonia de carismas também na figura do Papa Francisco, tendo escolhido o nome franciscano, não deixa de ser muito jesuíta. É muito interessante a maneira como ele expõe os seus temas, quer naquelas homilias simples que faz lá na Casa de Santa Marta, quer depois nas locuções e nos encontros com aquelas multidões de quarta-feira e ao domingo no Ângelus. Quem, enfim, tem algum treino e alguma experiência da tradição jesuítica, dos exercícios espirituais, das meditações, da arrumação dos assuntos, dos famosos 3 pontos, várias vezes os encontra, e por isso é um jesuítas que escolheu o nome de Francisco de Assis, mas, repito, é nesta complementaridade de carismas e de graças é que a Igreja tem a sua riqueza para oferecer ao mundo, com certeza. Olhamos as suas origens? Eu acho que neste primeiro programa, uma vez que vamos dedicar 8 programas ao Santo Padre, devíamos ter assim uma vista geral do seu percurso, e eu até recolhi no Jornal da Santa Sé, no Observatório Romano, enfim, esse percurso cronológico, como foi apresentado logo na altura da sua eleição, e eu peço ao Paulo para ler.
Jorge Maria Bergoglio nasceu na capital argentina no dia 17 de dezembro de 1936, filho de imigrantes piemonteses. O seu pai, Mário, trabalhava como contabilista no Caminho de Ferro. E a sua mãe, Regina Sivori, ocupava-se da casa e da educação dos 5 filhos. Diplomou-se como técnico químico e, a 11 de março de 1958, entrou no noviciado da Companhia de Jesus. A 13 de dezembro de 1969, foi ordenado sacerdote. De 1970 a 1971, deu continuidade à sua preparação em Alcalá de Henares, na Espanha. Regressou à Argentina, onde foi mestre de noviços, professor na Faculdade de Teologia, consultor da Companhia de Jesus e também reitor do colégio. No dia 31 de julho de 1973, foi eleito provincial dos jesuítas da Argentina, cargo que desempenhou durante 6 anos. No mês de março de 1986, partiu para a Alemanha, onde concluiu a tese de doutoramento. Em seguida, os superiores enviaram-no para o Colégio do Salvador, em Buenos Aires, e sucessivamente para a Igreja da Companhia, na cidade de Córdoba, onde foi diretor espiritual e confessor. A 20 de maio de 1992, João Paulo II nomeou bispo titular de Aúca e auxiliar de Buenos Aires. A 3 de junho de 1997, foi promovido arcebispo coadjutor de Buenos Aires. Nem sequer 9 meses depois, com o falecimento do cardeal Carracino, sucedeu-lhe, a 28 de fevereiro, como arcebispo. 3 anos mais tarde, no consistório de 21 de fevereiro de 2001, João Paulo II criou o cardeal. Como arcebispo de Buenos Aires, diocese com mais de 3 milhões de habitantes, pensou num projeto missionário centralizado na comunhão e na evangelização, com 4 finalidades principais: comunidades abertas e fraternas, protagonismo de um laicado consciente, evangelização destinada a cada habitante da cidade, assistência aos pobres e aos enfermos. O seu objetivo era reevangelizar Buenos Aires, tendo em consideração os seus habitantes, o modo como ela é e a sua história. Convidou sacerdotes e leigos a trabalharem juntos. Eu acho que é uma boa resenha do seu percurso, do nosso atual Papa Francisco, desde as suas origens. Portanto, estamos na Argentina. A Argentina é um país que se construiu e se prolongou muito com a imigração e com imigrantes, particularmente de Itália, e no caso da família de Bergoglio do norte de Itália, portanto do Piemonte. Aliás, no caso dos seus avós, nem foi precisamente por grande necessidade, mas porque já lá tinham familiares na Argentina que estavam bem e que, portanto, lhes proporcionaram, enfim, também essa outra vida, e lá foram, e lá se estabeleceram, enfim, classe média, podemos dizer. E ali ele cresceu num ambiente que depois falaremos, porque ele dá muita importância a isso, um ambiente familiar muito caloroso, muito próximo, em que as pessoas olhavam realmente umas pelas outras e onde então cresciam de uma maneira também muito saudável e muito integrada. Depois também o seu percurso escolar, com essa formação em Química, mas que ao mesmo tempo foi acompanhado por trabalho que o pai achava que era importante que ele exercitasse, e depois a vocação sacerdotal, que se especificou, no caso dele, na Companhia de Jesus, onde depois passou, enfim, grande parte da sua vida, desempenhando uma série de funções, quer em colégios, sobretudo em colégios, portanto como educador e como professor, mas também do governo da mesma companhia, no caso na Argentina, como provincial, seguido isto também de uma formação que passou pela filosofia, passou pela teologia, passou depois pelo seu doutoramento e, a certa altura, é chamado para funções episcopais. Primeiro como bispo auxiliar de Buenos Aires e depois sucedendo ao arcebispo, e era isso que ele era quando foi escolhido para sucessor de Pedro. Agora, interessante verificar que em todo este seu tempo na Argentina como bispo, e concretamente como arcebispo de Buenos Aires, ele tinha um programa que nós agora estamos a ver desdobrar-se em Roma. É muito, muito curioso. E esse programa era um programa de igreja que passasse à missão, não é? Nós, quando ouvimos falar em missão, e estamos aqui numa casa como este Convento da Luz, de onde saíram tantos missionários, esta missão evoca-nos muito longínquo, não é? O partir,
o ir para fora, claro está, que também tem essa dimensão, mas o que aconteceu com ele e com os seus colegas bispos na Argentina e até na América Latina, na América do Sul em geral, foi a consciência de que a missão indo para longe também tinha que se desenvolver bem perto, não é? Porque aquelas populações que oficialmente eram católicas realmente não eram assim tanto ou estavam a deixar de o ser. E por isso as comunidades cristãs tinham que, com certeza, desenvolver a sua vida comunitária e ganharem consciência de igreja, mas muito projetadas para fora, em duas dimensões, quer na dimensão da evangelização direta, do anúncio direto, nas praças, nas ruas, indo ao encontro das pessoas onde elas estivessem ou onde elas passassem, quer no acolhimento. Ele vai insistir muito, e nós teremos a ocasião de ver isso, que é necessário que as comunidades cristãs acolham as pessoas que muitas vezes vêm ter com elas, com essas comunidades, enfim, com necessidades muito imediatas, que ainda não são exatamente na correspondência à oferta que a Igreja tem, mas que é preciso acertar também aqui neste capítulo a oferta com a procura, não é? Passando por esse acolhimento. É muito interessante. Ele depois, aliás, esteve no Sínodo dos Bispos de 2001, que foi muito importante na reflexão que se fez sobre o episcopado, onde ele, aliás, acabou por ser relator, porque teve que substituir o cardeal americano que o era, foi na altura daquela desgraça de setembro desse ano nos Estados Unidos. E vinca o papel do bispo também neste sentido, nós estamos a falar, e mais recentemente naquele grande encontro do episcopado americano, de onde saiu o famoso documento da Aparecida e a missão continental, e ele, já em Roma, continua com estes temas. Portanto, digamos que é uma vida muito integrada, não há aqui grandes rupturas. Para ele foi inesperado passar da Companhia de Jesus, de onde, pelo menos na Europa, não é muito natural saírem bispos, mas agora começa a ser, e lembramos dessa grande figura que foi o cardeal Martini em Milão, por exemplo, mas não era assim tão habitual. Isso para ele terá sido uma surpresa, mas continuou com o mesmo pendor pedagógico, acolhedor, missionário que já tinha como membro da Companhia. E poderemos ver ao longo destas semanas a forma que foi concretizando. Um e outro aspecto, porque eu creio que esta vista de olhos sobre a sua vida depois também nos ajuda a perceber muito melhor, ou um pouco melhor, pelo menos, aquilo que ele está a dizer, que ele está a fazer agora em Roma para a Igreja Universal. E os gestos que vão surpreendendo, não é? Sim, a pessoa é a mesma. Sr. Manuel, muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para voltarmos a este percurso biográfico do Papa Francisco.